tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Código de Ética do Assistente Social. Ao todo são 5 códigos e o vigente, o atual, é o Código de 1993. Então no vídeo de hoje eu vou explicar rapidinho cada um deles, o processo, contexto histórico, como que ele surgiu, por que ele surgiu, por que teve que partir para outro código. Enfim, eu vou contar um pouquinho sobre os códigos de ética do assistente social, todos os 5. Eu decidi fazer esse vídeo porque, além de ser um conteúdo bacana pra gente conversar, eu quero também fazer um outro vídeo contando sobre os 11 princípios do Código de Ética, que o Código de Ética de 1993 tem 11 princípios que o assistente social deve seguir, e aí eu queria trazer esses 11 princípios, conversar um pouquinho com vocês sobre eles. Então esse vídeo aqui vai ser um pouco introdutório para quem ainda não conhece o Código de Ética do assistente social. Aí eu vou fazer uma trajetória dos códigos de éticas até o Código de Ética atual, pra gente depois conversar um pouquinho sobre os princípios. Então a minha meta aqui é abrir uma playlist, que é uma pasta do YouTube, só com vídeos falando do Código de Ética. Eu acho também muito importante trazer, porque eu sei que muita gente que me acompanha ainda não entrou na faculdade de serviço social, e quem já entrou, geralmente a gente vê o Código de Ética um pouco mais pro final do curso, pelo menos o meu, eu tô no terceiro ano, eu ia falar terceiro período, eu tô no terceiro ano de serviço social, indo pro meu 6º período, e assim, foi agora que eu tive um contato real com o Código de Ética. Então eu decidi trazer por questão de curiosidade, para vocês saberem, é sempre bom a gente estar antenado sobre os códigos de ética, porque é algo que vai acompanhar toda a sua trajetória profissional, desde a sua formação até a sua atuação. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar a conversar sobre esse assunto, mas não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que lá no Instagram tem várias publicações de serviço social, vários conteúdos bacanas. Vou deixar aqui alguns para vocês verem. E bom, é isso, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Bora pro vídeo. Como eu disse, existem 5 códigos de ética e o primeiro é o de 1947, que foi criado pela Associação Brasileira de Assistentes Sociais antes da profissão ser regulamentada. Esse código surgiu no contexto das primeiras escolas de serviço social, da institucionalização da profissão, e a gente está falando de 1947. E eu aprendi em FHTM, que é Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social. Eu aprendi em FHTM que durante esse período estava acontecendo desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo, assim, bem basicamente falando, eram planos para desenvolver os países da América Latina que eram considerados atrasados. Então é um período que o capitalismo está ali se desenvolvendo. E assim, capitalismo se expandindo, as coisas não ficam fáceis, E com a expansão do capitalismo, as demandas da população também crescem, também se expandem. E como quem sempre cuidou disso foi o serviço social ele precisava de uma organização melhor. Vou deixar uma sugestão de vídeo para vocês aqui nos cards, que é falando sobre questão social, que tem bastante a ver com esse tema. E, bom, foi nesse contexto, mais ou menos, que surgiu o primeiro código, 1947. Eu acho que eu já expliquei aqui no canal sobre o surgimento do serviço social, mas eu vou deixar aqui nos cards se eu realmente falei, eu vou procurar o vídeo e vou deixar aqui pra vocês. E pra gente não partir de um ponto que todo mundo sabe, o surgimento, como foi o surgimento do serviço social, eu vou falar aqui bem rapidamente. Mas, bom, rapidamente, o serviço social ele foi criado a partir da igreja, a igreja que criou o serviço social. E por conta disso, a gente sabe que a igreja é uma instituição bem forte, moralmente, é bem conservadora. Então esse código de 1947, ele tem um viés totalmente conservador. E conforme a gente vai lendo, esse código, a gente vai perceber que tem bastante coisa errada, mas naquela época era visto como correto justamente porque o serviço social era vinculado com a igreja, foi criado a partir da igreja, então tem todo um caráter, todo um regimento conservador. Tendo todo esse contexto como base, nesse código falava que o assistente social ele trabalhava com pessoas humanas desajustadas e também, além disso, falava que, olha só, qual o dever do assistente social? Cumprir os compromissos assumidos, respeitando a lei de Deus, os direitos naturais do homem e inspirando-se sempre em todos os seus atos profissionais no bem comum e nos dispositivos da lei, tendo em mente o juramento prestado diante o testemunho de Deus. Então, assim, a partir desse trecho, fica bem evidente, fica bem evidente todo esse contexto conservador, como
era o papel do assistente social frente à igreja, digamos assim, a partir de um viés da igreja, né? Então, totalmente conservador. A gente vê aqui várias coisas erradas, principalmente a questão da religião entrando na profissão. Também pessoas humanas desajustadas. Uma coisa assim que eu pretendo falar em outro vídeo, mas eu aprendi em Política Social 1 e até em outras matérias também, que chega um momento da sociedade que o indivíduo, aquela população que está marginalizada, que é pobre, que sofre vários processos de pauperização, essa população era culpabilizada pela sua própria situação. E a gente sabe, né, a gente estudando sabe que se uma pessoa é pobre, não é porque ela quis ser ou porque ela não, sei lá, correu atrás para não ser pobre. É porque tem todo um contexto, né, tem todo um sistema, tem todo um contexto que vai muito além da própria pessoa. Então, só queria trazer essa visão que teve momentos na sociedade que essas pessoas foram culpabilizadas pelo seu próprio estado. E, bom, esse trecho, né, deixa bem evidente que tem todo um contexto conservador e também a preservação dos valores da igreja. Então, o assistente social, ele era abordado, ele era moldado através dos vieses da igreja. Eu vou falar aqui bem rapidamente, porque são 5 códigos e eu não quero me estender muito, mas então a gente fechou esse código de 1947 e agora o próximo código é o de 1965. Então, bom, depois de um tempo surgiu o código de 1965 porque a sociedade, assim como o serviço social, estava mudando. A profissão ela foi regulamentada em 1957 e também foi criado o Conselho Federal de Assistentes Sociais em 1962. Então, estava um contexto de mudanças e precisava, né, dar uma atualizada no código. Como a profissão foi regulamentada, precisava de um órgão fiscalizador, e por isso que foi criado em 1962 o Conselho Federal de Assistentes Sociais. E como eu disse, várias coisas estavam mudando, então precisava de um código para acompanhar essas mudanças, essas atualizações. E por isso que surgiu o Código de 1965. Só que, por mais que tenha sido um novo código, ainda prevaleceu aqueles valores conservadores. E é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de 1965. Então já tem aquele contexto da ditadura e toda aquela ideia, né, de trazer para o país uma modernização, um projeto reformista conservador. Então precisava modernizar o país. E, obviamente, esse contexto também se recaiu sobre esse código de ética. Tanto que nesse código, né, de 65 fala que o compromisso do assistente social é com o Estado. E atualmente, né, no código, já estou dando spoiler aqui, mas no código atual que a gente fala, o nosso compromisso é com a classe trabalhadora. Então a gente já vê assim uma enorme diferença a partir dos anos, mas isso é spoiler, a gente vai contar um pouquinho mais pra frente. Mas então, esse código visava, né, tinha um compromisso com o Estado. Além disso, também já dá pra ver uma mudança, ainda que inicialmente, no perfil profissional desses assistentes sociais. Antes, os assistentes sociais eles faziam parte da classe burguesa. Agora já tem também assistentes sociais que não fazem parte da classe burguesa. E também começou uma disputa de projetos entre o projeto conservador, né, que é o voltado à igreja, e o projeto modernizador, voltado à modernização do país, né, devido ao contexto da ditadura e tudo mais. Esse novo discurso trouxe a ideia de um trabalho voltado à neutralidade. Então, a neutralidade, estratégias de controle, afastamento da política, enfim, algo mais mecanizado, né? O assistente social, o profissional, ele estava ali apenas como um executor. O próximo código é o Código de 1975 e traz também aquela ideia de atualização, porque embora ainda estava ainda no contexto de ditadura militar, já estava acontecendo uma flexibilização do regime militar. A ditadura militar acabou em 1985, então já estava realmente encaminhando para o fim desse regime. Bom, esse código, né, esse código novo de 1975, ele ainda estava caminhando ao lado de um projeto ético conservador, mas era preciso dar uma reatualizada nesse conservadorismo. Ainda é mantido os ideais neotomistas, que é um pensamento,
uma ideologia voltada aos vieses, né, voltada à igreja, aos vieses da igreja. Então ainda tinha aquele discurso cristão, aquele discurso religioso dentro do serviço social. Como ainda estava no contexto de ditadura, havia sim repressões ainda, mas como já estava caminhando para um fechamento desse regime, já estava surgindo aquelas contradições, porque aquilo que falaram de modernizar o país, de, sabe, desenvolver o país, modernizar o país, já não estava colando, já não estava dando mais certo. E é agora com o Código de Ética de 1986 que tem realmente uma mudança, digamos assim, sabe? Porque todos esses códigos que eu falei aqui pra vocês agora, eles tinham tudo um viés conservador, né? Só que agora, com o Código de Ética de 1986, tem uma quebra com o conservadorismo, tem uma quebra, né, com esses vieses ideológicos da igreja, justamente por quê? Por conta do contexto que estava vivendo. Então, 1986 já acabou a ditadura, né? Um ano aí depois da ditadura. Então já tem todo um processo de redemocratização do país. Então já tem uma efetiva, assim, mudança que a gente consegue ver entre os códigos. Como a ditadura acabou em 1985, iniciou um processo de abertura política. Então, só para vocês entenderem melhor o contexto, quem já estudou serviço social vai entender o que eu tô falando, mas senão eu vou deixar um vídeo aqui também que explica um pouquinho para você saber. É que estava naquele contexto do Congresso da Virada, do movimento de reconceituação, que é justamente a ruptura com o conservadorismo na profissão. Esse código traz algumas características, como a recusa da neutralidade, então não dá para ser neutro. Traz também a visão de que a ética, a moral e a própria sociedade ela se modifica com o tempo. Tem uma aproximação com o marxismo e isso traz um posicionamento político, né? O marxismo são os estudos, né? A ideia, o pensamento de Karl Marx. Então isso já te traz também um posicionamento político a partir desse marxismo. E essa não neutralidade, né, recusa da neutralidade e as ideias do marxismo, né, ele traz como posso dizer, ele traz um viés político para a profissão. E esse código traz também como valores fundantes a liberdade e a justiça social. Esse código de ética é um código muito importante por conta do contexto mesmo que ele foi criado, né? Então, com o fim da ditadura, com a luta pela redemocratização do país, a ideia de direitos começa a surgir aí, porque logo mais está chegando a Constituição de 1988, né? Vou colocar aqui certo, mas se eu não me engano tá certo sim. A Constituição Federal de 1988, que traz toda aquela ideia de uma Constituição cidadã, então traz a ideia dos direitos, né, os direitos fundamentais. Então tem todo esse contexto de luta pela redemocratização do país e no serviço social a quebra com esse conservadorismo. Mas então, se traz tudo isso de bom, por que ainda teve que criar mais um Código de Ética, que é o vigente, que é o de 1993. Porque, por mais que ele já tinha dado uma avançada, né, uma atualizada, ainda tinha alguns tópicos que precisavam ser abordados, serem revistos. Então, tinha uns tópicos importantes ainda. Por quê? Porque também, nesse contexto, embora a gente tenha um avanço de direitos e tudo mais, logo depois já veio um desmonte de direitos, uma política neoliberal, com quebra de direitos, com falta de investimentos em setores públicos. Então já estava chegando uma política neoliberal que precisava também ser abordada, precisava lutar contra isso. Só para deixar claro, a ideia desse próximo código, né, de sair desse código para ir para o outro, não é para quebrar, para fazer um código totalmente novo, e sim para dar uma ampliada ainda mais nesse código, agregar ainda mais. E é aí que a gente chega no código atual, o código vigente, que é o Código de Ética do Assistente Social de 1993. Esse código traz um amadurecimento teórico e filosófico, traz também um real significado social da profissão, as implicações ético-políticas da intervenção profissional. Ou seja, deixou mais concreto o projeto ético-político e também traz um novo direcionamento social da profissão, porque rompeu com o conservadorismo ali, né? Ali atrás. Conservadorismo esse que era bem presente na profissão, como a gente viu aí.
Então precisava, né, então trouxe aí um novo direcionamento social. E também tem a questão dos direitos humanos, que os direitos humanos, ele viram um objeto da ação profissional e também um valor ético-político. Trouxe algumas concepções a partir da consciência ética, um compromisso com os usuários. Lembra que eu falei lá no outro código que era um compromisso com o Estado? Agora já é um compromisso com os usuários. Eu falei classe trabalhadora, não é classe trabalhadora não, tá? É os usuários. Então, traz o compromisso com os usuários, traz uma solidariedade de classe e respeito crítico, que é o quê? Que é o pluralismo. Ou seja, o que é pluralismo, né? É o respeito às diversas formas de pensamento crítico. Traz também a ética como centralidade na formação e no trabalho profissional e por aí vai. A questão da ética é muito importante. Eu acabei de sair de um semestre que eu tive matéria de ética profissional, então estou assim super engajada no assunto da ética do assistente social. A ética é muito importante, desde a formação até o agir profissional, ela é muito importante. Mas em próximos vídeos aí eu falo um pouquinho melhor sobre a ética. E como eu disse, né, eu falei aqui muitas vezes, esse é o código vigente, é o código atual. Então traz direitos, deveres, princípios, responsabilidades do assistente social perante a sociedade, perante os usuários. Enfim, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu vou trazendo um pouco mais sobre o código de ética, esse atual. Trago os princípios, né, que eu já quero trazer para vocês. Então, falo um pouco sobre os princípios, depois falo um pouco sobre os deveres, os direitos do assistente social e por aí vai. Tudo isso, né, princípios, direitos, deveres e responsabilidades do assistente social, tudo isso, esse código de ética, na verdade, ele auxilia na atuação profissional, então ele é muito importante. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Falei aqui ainda que rapidamente, né, sobre os 5 códigos de ética do assistente social. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham entendido, né, que eu acho que esse é o principal. Comentem aqui alguma coisa, se você gostou desse vídeo, se você quer os próximos vídeos, que o comentário de vocês me ajuda muito. O like também. Por favor, deixem um like, aí eu trago mais conteúdos assim, porque, olha, não é fácil, viu? Eu tenho que estudar, tenho que... Não é fácil. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário aí, falar que gostou, se não gostou, dá um feedback pra mim, né? E é isso. Me seguir lá no Instagram também. Lá no Instagram tem vários posts de serviço social. Eu tenho um Instagram também voltado só a conteúdos de concurso, de residência. Enfim, se você for no meu Instagram principal, que é @juliudaslarissa, já vai estar tudo lá encaminhado pra você. Só dá uma olhada. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!